Bom, pessoal, vamos começar. Vamos começar com os nossos vídeos sobre legislação de trânsito, ok? Vou fazer vários vídeos, uma sequência de vídeos com o tema, já está lá, porque o que eu vou falar aqui para vocês já está lá na prova do Detran, ok? Vamos começar a aula de hoje falando sobre processo de habilitação, ok? Então vou escrever algumas coisinhas aqui para vocês, eu vou falando e vou escrevendo aqui, ok? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre processo de habilitação. Vou falar sobre processo de habilitação e também sobre, deixa eu apagar isso aqui para melhorar, sobre tipos de processos, então processos em geral, tá? Então vamos lá, vamos falar do processo, vamos começar pelo processo da primeira habilitação. Aí vem aquela perguntinha, qualquer pessoa pode se habilitar? Qualquer pessoa pode tirar uma carteira de habilitação? Resposta, né? Aí muita gente fala assim, menor de idade não pode, pessoa tal não pode, deficiente não pode. O pessoal responde variadas coisas. Mas vamos lá, vamos no que diz a lei, certo? A lei fala assim, ela chama de requisitos, são 3, tá? 4 que a gente pode resumir em 3. O primeiro é ser, ele chama de penalmente imputável. O segundo é a pessoa saber ler e escrever. O terceiro é possuir 2 documentos, que aí o pessoal divide em mais 4, né? CPF e RG. Então, basicamente, são essas 4 exigências para uma pessoa poder se habilitar. Ser considerado penalmente imputável, pode responder pelos próprios atos. O indivíduo, ele também precisa saber ler e escrever e possuir CPF e RG, ok? Então, a pessoa, para poder se candidatar a um processo de habilitação, tem que preencher esses 3 requisitos, tá? Que são as chamadas exigências, ok? Preencher os 3 requisitos, ótimo. Então, ela vai começar no processo de habilitação, vai começar a dar os passos para ela conseguir a carteira de habilitação dela, ok? Então, o processo da primeira habilitação, que ele tem validade de 12 meses, ok? Interessante vocês observarem esse ponto. Ele tem 5 passos, tá? Então, o primeiro passo aqui, que eu chamo de etapa, vou chamar aqui de etapa, tá? A primeira etapa do processo de habilitação são exames, tá? Que tipo de exames? Exames físicos e exames mentais. É a verificação de pressão arterial, é exame de vista, alguns outros testes para ver a condição da saúde física do condutor. E o exame mental. O exame mental é aquele que chama de teste psicotécnico, né? Que o pessoal chama de teste psicotécnico. E ali tem vários testes que o pessoal da psicologia vai aplicar para avaliar toda aquela questão da atenção da pessoa, toda aquela capacidade mental da pessoa para poder dirigir, ok? Passou nesses testes aqui, você vem para a segunda etapa do processo de habilitação. Qual é a segunda etapa? É o que chama de curso teórico, ok? O curso teórico ele tem 45 horas aulas. Então, obrigatoriamente, você tem que passar pelas 45 horas aulas. Passou pelas 45, cumpriu as 45 horas aulas, tudo certinho, não teve falta, você passa para a terceira etapa, tá? A terceira etapa do processo, que é o quê? O exame chamado exame teórico. O que é o exame teórico? É uma avaliação sobre tudo que você aprendeu no curso teórico. É a chamada prova do Detran, prova de legislação, tá? Passou na prova teórica, aí você vem para a 4ª fase do processo, a 4ª etapa do processo aí, que a gente vai chamar de curso prático, beleza? São as aulas práticas, as aulas de direção. No caso da primeira habilitação, categoria A são 20 horas aulas e categoria B também 20 horas aulas. Cumpriu toda a carga horária, você vem para a 5ª e última etapa. Passando aqui, você vai receber a chamada PPD, ou permissão para dirigir. A 5ª etapa se chama exame prático. Ok, pessoal? Então, olha só como é facinho o processo, tá? Avaliação física e mental, depois aula, no caso teórica, aí vem exame teórico,
avaliação teórica, depois aula prática e exame prático. Pronto, terminou isso aqui tudinho, no final você recebe a chamada permissão para dirigir, ok? Então esse aqui é o processo da primeira habilitação e ele tem validade de 12 meses, tá? Mas detalhe, ele não é o único processo de habilitação, existem outros processos também. Deixa eu apagar aqui para poder dar espaço para mais conteúdo. Então olha só, além do processo da primeira habilitação, a gente também vai ter, certo? O chamado processo de renovação, tá? O processo de renovação é o processo de substituição. Essa substituição de documento estrangeiro, ok? Documento estrangeiro, tá? Deixa eu apagar isso aqui para a letra ficar um pouquinho menos ruim. Estrangeiro. Aí a gente tem a adição de categoria. E a mudança de categoria, ok? Mudança de categoria. Esses aqui, ó, são os outros processos de habilitação, tá? Pelos quais você tem também disponíveis no Detran, tá? No caso do condutor que necessitar. Eu separei aqui eles porque esses aqui são parecidos e esses aqui têm características comuns e esse também, tá? A renovação, o que é o processo de renovação? Quando você vai renovar a carteira, você vai renovar os exames físicos e mentais, eles têm um prazo de validade, chegou ao final daquele prazo, e você volta ao Detran e refaz esses exames. No caso, são só os exames físicos e mentais, no caso da renovação, tá? A substituição acontece exatamente para quem? Para quem é estrangeiro e habilitado. Então, ele está aqui no Brasil, está morando no Brasil, ou ele precisa, ele está aqui a trabalho, ou então ele realmente vai morar no Brasil definitivo, ele tem que trocar o documento estrangeiro por uma CNH, ok? Uma CNH nacional, Carteira Nacional de Habilitação, a habilitação brasileira. Então o cara tem que ter isso. Esses dois aqui, ó, esses dois processos, o que eles têm em comum? Eles têm somente a obrigação da primeira etapa lá que eu falei para vocês. Qual é a primeira etapa? Exame físico e exame mental. Então o cara que vai renovar ou substituir, ele só precisa fazer exame físico e mental. Só. A adição e a mudança. O que é a adição? A adição é quando eu tenho... Geralmente a adição tem a ver com a categoria A, ok? Então... quando eu, por exemplo, já possuo uma categoria B, uma C, uma D ou uma categoria E, eu já possuo essas e estou interessado na categoria A. Então, eu faço todo o processo, que no caso, exame físico e mental, sempre, para todas as habilitações. Aí, eu faço aula prática e exame prático. E aí eu estou habilitado na minha categoria A também, junto com as outras. Ou então, eu já sou habilitado na categoria A, ok? E tenho interesse na categoria B. Então, isso aqui também é chamado de renovação. Ou, desculpa, também é chamado de adição. E aí eu vou ficar assim, ó, com a minha nova categoria AB. Eu somei a minha A que eu já possuía com a minha nova, tá? E a mudança de categoria, ela é bem simples, tá? A mudança de categoria, ela começa a partir da categoria B. Então saindo da categoria B e indo para a categoria C, saindo da C e indo para D, e da D indo para a categoria E, ok? Então isso é a mudança de categoria, é a partir da B, então de B para C, de C para D e D para E, tá? Esses aqui são os processos de habilitação, ok? Beleza, pessoal? A gente fica por aqui.